Minha gente, boa tarde. Fiz questão de vir aqui porque tivemos um longo percurso juntos aí na CPMI do INSS. Foram meses de um trabalho muito duro. Não tenho dúvida nenhuma que a minha vida foi muito pesquisada, foi muito investigada. E no último dia, justamente na hora que eu estava lendo o relatório com 216 indiciados e pedindo o indiciamento do filho do presidente da República e a sua prisão, do lado de fora estavam 2 parlamentares federais me acusando de um crime abjeto, vil, que causa repugnância não só a mim, mas a toda a sociedade brasileira. Tive que terminar de ler o relatório para depois dar a entrevista a vocês. Então, eu gostaria de falar sobre o fato e poder ouvi-los e também dar as explicações necessárias. Primeiro, coloquei um relatório com 216 investigados, sem poupar quem quer que seja. E o PT, no último dia, traz uma cortina de fumaça vil, abjeta, criminosa, e isso não pode ficar o dito pelo não dito. Foi protocolado aqui na casa pelo Partido Novo um pedido de suspensão cautelar do mandato do senhor Lindenberg Farias na Corregedoria, e foi também protocolado um pedido de cassação de mandato por quebra de decoro pelo mesmo partido em relação ao senhor Lindenberg Farias aqui na Câmara dos Deputados. O Partido Liberal, o partido do qual eu faço parte, já aprontou uma representação à Corregedoria também pedindo a suspensão do mandato da senadora Soraya Tronic, e também vai protocolar no Conselho de Ética do Senado um pedido de cassação por quebra de decoro. Da minha parte, hoje estive no Supremo Tribunal Federal, apresentei uma queixa-crime por calúnia contra esses 2 parlamentares autores de atos criminosos, abjetos, vis, por crime contra a honra. Fiz uma notícia-crime no próprio STF, solicitando uma apuração urgente por coação do curso do processo e por denunciação caluniosa. Fui à Procuradoria-Geral da República, fiz uma representação criminal por esses mesmos crimes. Estive na Polícia Federal, também acionei a Polícia Federal e falei por telefone com o diretor-geral da Polícia Federal, solicitando 2 coisas: que eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, inclusive DNA, se assim entenderem cabível. E a segunda coisa, que eu quero celeridade. Eu quero que essa infâmia desmascare 2 criminosos que estão a serviço do PT para lançar uma cortina de fumaça. Foi muito grave. Nunca um parlamentar na história desta casa sofreu um ataque tão vil, abjeto. Essa ignomínia assacada contra mim na hora da leitura do relatório terá consequências políticas e jurídicas gravíssimas. Vocês me permitam a minha indignação. Eu casei aos 20 anos de idade, a minha esposa tinha 19. Perdi uma filhinha que tinha quase 1 ano, porque a minha esposa casou grávida, morreu de câncer. Até hoje eu nunca me recuperei. Tivemos mais 2 filhos e hoje tenho 2 netas. Eu tenho uma mãe que tem muita fé católica. Já foi ao hospital 2 vezes por causa dessa infâmia. Minha mãe tem 84 anos. A minha esposa não para de chorar em casa porque ninguém melhor do que ela me conhece. A minha filha está chocada. Quando eu fui sair do Ministério Público, todos eles disseram: Alfredo, não deixa a sua carreira, não vá para a política. A política é coisa de cabra safado. Mas eu tinha um sonho de mudar a vida das pessoas. E eu fui. E me deparei pela minha primeira vez o esgoto da política representado por Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Quando eu falo esgoto, é esgoto de verdade. Eles não fizeram uma fake news, não. Eles assacaram contra um homem que tem uma história de vida honrada, que já participou de atos contra vários criminosos de toda a estirpe. E nunca ninguém levantou nada contra mim. E eu aqui, pelas mãos do PT, combatendo o crime do INSS, recebo esse presente. Esse presente, ele poderia ter destruído a minha família. Ele poderia ter destruído o meu futuro e o meu presente. Deus é tão bom pai comigo que foi o inverso. Eu estou recebendo solidariedade do Brasil inteiro. Minha gente, muitos não me conhecem, mas eu sou um cidadão brasileiro honrado. Eu estou indignado. Eu estou inconformado. Eu não quero alardear a minha inocência, não. Eu estou fazendo um apelo aos senhores todos, à Justiça do meu Brasil, ao Ministério Público e à Polícia Federal. Pelo amor de Deus, vão atrás dessas pessoas. Eu estou à disposição, mas eu sou inocente. Eu resolvi levar uma vida de cidadão de bem. Eu tenho 55 anos de idade. Eu tenho uma trajetória de vida bonita. Vieram 2 maloqueiros criminosos, 2 bandidos, Lindenberg Farias e Soraya Tronic, usando de orientação do PT para me atacar justamente no momento que eu estou lendo o relatório e indiciando o filho do presidente da República. Até bandido devia ter limite moral. Até criminoso devia ter uma linha da qual não pudesse passar.
Mãe, me desculpe, a senhora está passando por isso. Adriana, minha esposa, me desculpe. Catarina, me desculpe. A política tem disso. Eu não me conformo. Eu enfrentei o esgoto da política, mas vou até o final para poder processar, caçar, punir e prender Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Não venha com história, se não for, que desculpa. Vocês quiserem acabar a minha vida de forma criminosa. A desculpa que eu vou aceitar da justiça do meu país e do Congresso Nacional é a cassação de ambos e a prisão de ambos. Soraya Tronic tem a vergonha, uma senadora da República, fazer uma acusação leviana dessa e dizer, vou pedir desculpa. Lindenberg Farias tem a vergonha. Você é acostumado a praticar fatos criminosos, mas você foi longe demais agora. Eu não vou aceitar nada menos do que a justiça plena. Olha, se vocês soubessem o tamanho da minha indignação, o tamanho da minha revolta pela crueldade, pela infâmia, pela forma vil que assacaram contra mim, isso, vocês imaginem, o meu peito está rasgado. Eu estou com o coração doendo. Eu trabalhei muito a minha vida toda e não merecia algo tão infame. Mas olha, eu tenho uma coluna moral que ela não deixa vergar, mas o meu coração está doendo. Está doendo da revolta, da mentira, dos crimes. Está doendo porque eu vejo a minha família sofrendo. Mas eu estou em pé para lutar. E a minha luta vai ser para que nunca mais 2 parlamentares criminosos como esses repitam algo parecido. Olha, não conheço os senhores e as senhoras, mas é a mesma coisa de apontar o dedo para cada um e dizer, vocês praticaram um estupro. Se não for verdade, eu peço desculpa. Quem é um pai de família honrado, quem é um trabalhador brasileiro honrado, não pode estar tranquilo, não pode não estar revoltado, não pode não exigir da justiça que essa apuração seja célere. Porque, minha gente, a gente está num tempo de fake news. 2 criminosos travestidos de parlamentar praticaram essa infâmia, praticaram esse ato covarde e injusto. Estou dizendo aqui que as providências jurídicas de queixa-crime, representação criminal, disposição para quantos exames forem precisos, biológico, DNA, o que for, eu tomei hoje perante o STF, a Procuradoria da República e a Polícia Federal. Mas aqui, esta casa tem que dar uma resposta política. E a resposta política é, ou vocês têm um parlamentar estuprador e merece ser caçado e preso, ou você tem 2 criminosos abjetos que precisam ser caçados e presos. Não existe meio do caminho, não existe perdão, não existe desculpa. Nós precisamos urgente que o Congresso Nacional dê uma resposta. Não acusaram, não tem vítima, não tem produto do suposto crime, eu estou à disposição. Não conheço vítimas, nunca pratiquei nenhum ato que desabone a minha conduta, nunca fiz sexo com menor na minha vida. Eu quero dizer aos senhores que eu tenho um maior respeito pelas funcionárias domésticas. E na minha casa, as que passaram com muita honra, todas viraram amigas da família. Quero dizer que na minha vida, eu sempre tive muito respeito às mulheres. Ano passado apresentei um projeto de lei de castração química para estuprador, que já foi inclusive como adendo aprovado. Eu tenho uma vida voltada ao combate ao crime. A união de criminosos de Alagoas com criminosos da República inventaram essa fake news, inventaram essa coisa abjeta, vil, repugnante. Eu só quero a verdade, a celeridade e a justiça. Passei o momento mais difícil da minha vida, com exceção da morte da minha filha e do meu pai, quando eu tive que ler um relatório de mais de 4.000 páginas, sendo acusado por 2 criminosos, sem saber do que se tratava. Mas Deus é tão bom pai comigo, e eu quero agradecer à imprensa do meu Brasil, porque 2 jornalistas chegaram até mim e disseram, olha, eles vão acusar o senhor de estupro de uma pessoa que trabalhou na sua casa, engravidou e foi para o Rio de Janeiro. Lendo o relatório e pensando, veio na minha mente um fato. Eu tenho um primo juiz, que é um homem de bem, o juiz mais conhecido no combate ao crime organizado em Alagoas. E ele morou a vida toda na casa do meu avô, que se chamava desembargador Alfredo Gaspar de Mendonça, e eu herdei o nome dele, acrescentando o neto. Meu avô morreu e ele foi morar com a minha avó. E lá, ele, com 15 anos, e a moça, ele me falou, tinha 21, mantiveram relação sexual. Essa moça engravidou e ele não sabia, nunca mais a viu. E essa moça casou, depois com outro, e teve uma filha. Eu não vou citar o nome dela aqui, porque ela já se expôs demais. E essa filha cresceu. Quando ela tinha 22 anos, em 2012, ela foi prestar um depoimento para entrar num programa de proteção à testemunha. O marido dela tinha sido assassinado por uma quadrilha, e ela ia ser morta. Uma promotora levou ela até a vara do combate ao crime organizado, e quando ela entrou na vara, viu a foto dos juízes integrantes dessa vara de combate ao crime organizado. Olhou para esse meu primo e disse, a esse eu não presto depoimento. E a promotora ficou abismada, por que não presta? E foi conversar com ela. E ela contou a história dela.
é que a minha mãe trabalhava na casa do avô dele, ela teve uma relação com ele, eu nasci, mas a gente nunca quis nada com ele. Ligaram para esse meu primo, que é uma pessoa de bem, ele estava em Recife, veio, conversou com ela e se prontificou a fazer o exame de DNA. Essa moça entrou no programa de proteção à testemunha, depois saiu o exame e eles mantiveram contato e até hoje continuam com contato. Ela teve 3 filhas, essa moça, uma de 24, uma de 8 e tem um recém-nascido novinho. Ela hoje é filha do meu primo, eles têm relação familiar. Eu não sei de onde tiraram essa loucura, querendo me imputar algo que eu não fiz e que o meu primo também não tem nenhuma responsabilidade. Hoje eles vivem juntos, apesar dela morar no Rio de Janeiro e ele morar em Maceió. Eu quero pedir desculpa a ele e a essa família que está sofrendo também. Foram expostos de maneira vil. Como é, Soraya, que você é relatora de uma lei misoginia, pousando de ética e cometendo um crime como esse? Como é que você expõe famílias sabendo que você está praticando isso? É uma vergonha. Mas vou dizer aos senhores, eu, Alfredo Gaspar, estou aqui de cabeça erguida, com a consciência tranquila, que podia ser essa família ou podia ser qualquer outra família. Eu nunca cometi fato nem semelhante nem assemelhado, mas fui o parlamentar brasileiro que ficará marcado para a história com essa vilania. Digo, Lindenberg Farias, você praticou crime grave. Soraya Tronic, você praticou crime grave. Vocês estão sendo desmascarados. Já coloquei o exame de DNA dela, por sorte o meu primo tinha, e o depoimento dela. Mas me parece que estão falando que não é ela, é a filha dela, que nunca foi lá. Não tem problema, seja quem for. Esse fato aconteceu há 40 anos e eles trouxeram como se tivesse acontecido ontem. Ela tem 42 anos, mas reconhecida pelo meu primo foi em 2012, quando ela foi entrar num programa de proteção à testemunha. E meu primo paga pensão para o neto, ou é para a neta, essa neta de 8 anos. Então, aproveitando a política de Alagoas safada, de gente conhecida nacionalmente, com 2 criminosos chamados Lindenberg e Soraya, assacaram essa vilania contra um homem de bem. Eu não descansarei, enquanto isso não for encerrado com a prisão e cassação de Lindenberg Farias e Soraya Tronic. Muito obrigado. Eu estou com um tom de revolta, porque não dá para não ter revolta com uma coisa abjeta como essa. Estou pronto para perguntas. Olha, eu não estou nem contra nem a favor, eu só posso dizer que a relatora do projeto é uma criminosa porque praticou crime contra mim. E eu faço questão de não descansar enquanto isso não chegar ao final, ela não for caçada e presa. Qual foi a primeira pergunta? Olha, você acredita que o que aconteceu comigo foi ganhar, se isso pode dizer, 80 mil seguidores e uma reação de solidariedade absoluta num país inteiro, porque isso foi um ato tão baixo, um ataque tão covarde, tão descarado de coação no curso do processo que o povo brasileiro identificou. Mas prejuízo não foi na minha imagem, prejuízo foi no meu coração e no coração da minha família. Mas olha a sua pergunta, pode não, dialogou. E eu vou apontar o dedo para esse elemento criminoso, mas tudo tem o seu tempo. Eu não tenho dúvida que foi um ataque coordenado saído de Alagoas com o PT a nível nacional. Foram 6 meses de investigação na minha vida, não encontraram nada. Eu ainda não lancei pré-candidatura para nada. Eu estou vendo pela primeira vez na vida como a política brasileira liderada pelo PT, Lindenberg e Soraya é nojenta. Eu não sei nem o meu futuro de amanhã. O que eu sei é o que eu estou sentindo hoje. Por favor, a senhora pode me dizer quais foram essas pessoas que eu falarei item a item. O relatório do PT indiciou 130, o meu relatório indiciou 216 com pessoas do governo Bolsonaro e do governo Lula. Me diga o nome dessas pessoas que eu digo fato a fato. Olha, deputado petista não está com muito crédito em relação a mim, não. Mas eu vou falar do Zétel. Não temos nada do Zétel, o que temos é notícia de jornal. Zétel é um criminoso? Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu vou indiciar alguém por notícia de jornal, aí o criminoso serei eu. O que eu pedi foi a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, aprofundasse as investigações sobre o Zétel. Por exemplo, por que eu não botei o Frei Chico? Eu sei que o Frei Chico fazia parte do sindicato que meteu a mão em mais de 600 milhões do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Mas eu não tenho prova contra o Frei Chico. Ninguém fala isso, eu não botei o Frei Chico. Como só coloquei aqueles que eu pude provar. O Zétel, eu sei que ele é criminoso porque ele movimentou mais de 40 bilhões
relacionados a fundos, ou algo parecido, nem me recordo. Mas eu só sei que ele está preso. Mas isso não entrou no escopo da CPMI, porque não chegaram dados relacionados a Zettel. Eu pedi que fosse encaminhado para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal investigar e aprofundar as investigações. Eu não posso pegar a notícia de jornal, colar no indiciamento e dizer que foi por ouvir dizer. Que Zettel é criminoso, eu não tenho a menor dúvida, que merece ser preso e indiciado também. Mas eu não posso fazer isso por notícia de jornal. A senhora sabe que eu sou um deputado matuto do estado de Alagoas, que não tenho relação com cacique nenhum. Eu fui uma vez atrás de Hugo Mota para discutir o relatório do Ramagem. Eu nem ligo, nem recebi telefonema. Sabe por quê? Porque eu gosto de manter a minha independência. Davi Alcolumbre, eu nem conheço, nem pretendo conhecer. Então, assim, o que eu quero é entrar e sair aqui independente. Eu não estou precisando de favor de ninguém, não. Eu quero a justiça. Eu quero que botem para apurar e chegue ao fim. Porque eu posso responder por mim. Não sou corrupto, não sou criminoso, não admito desonra e irei até o fim para ver Lindenberg e Soraya presos. Olha, você falou de uma das partes do relatório. O Carlos Lupe foi à comissão e falou muita coisa. E falseou a verdade. E uma das coisas que ele falou, que a responsabilidade por procedimentos e pela nomeação do Stefanuto, que foi o grande chefe criminoso na instituição Previdência Social e INSS, foi responsabilidade dele. Houve vários alertas indicativos de uma explosão de benefícios falsos e Carlos Lupe se manteve inerte. Tanto que teve que ser exonerado do Ministério. Sérgio Moro, não tem uma linha no relatório apontando qualquer responsabilidade de Sérgio Moro. Mas então, os políticos que estão em comissão e vai passar. Também. Mas segundo a CPMI, os alertas também vão receber do Ministério da Justiça. Olha, não tem Sérgio Moro, tudo que chegou até ele tomou providências. Esse caso, ele vinha numa forma linear. Olha, em 2016, só para vocês entenderem como é que começou, agora vou falar do relatório, tá bom? Eu só queria que do mesmo jeito que os senhores divulgaram a suposição do estupro, também divulgassem o que eu estou falando. No relatório, aonde eu identifiquei o ponto de virada. Em 2013, 2012 ou 2014, durante o governo Dilma, o ministro Garibaldi Alves levou uma série de atores para trabalhar no Ministério da Previdência. Dentre esses atores, havia INSS também. Havia o senhor Stefanuto. Em 2015, o senhor Stefanuto mudou o entendimento da norma jurídica, dizendo o quê? Dizendo que as associações que não tivessem carta sindical, mediante entendimento jurídico, poderiam também providenciar desconto de aposentado e pensionista. E aí, aquilo que era delimitado e já havia fraude, amplificou muito o número de associações. E a partir de 2016, nós tivemos essas que não tinham carta sindical, passaram a integrar o sistema de desconto, e uma delas, se não me falha a memória, era a própria Conafé, 2016 e 2017. Com a reforma trabalhista, as associações e os sindicatos perderam uma contribuição importantíssima e viram nesses descontos uma forma de compensação. O INSS é aparelhado por funcionários de carreira, inclusive, e isso manteve um ritmo ascendente de desconto. Quando foi no governo Jair Bolsonaro, em 2019 e 2020, os descontos caíram. Eram 600 e poucos milhões, foram para casa dos 500 e poucos milhões. 2021 teve um leve crescimento. 2022 ascendeu um pouco mais. 2023, 2024, saiu da casa de 600, 700 milhões para a casa de bilhão. Depois foi para a casa de bilhões. E olha, todo mundo sabia que aquilo não estava correto. Houve uma omissão deliberada. Eu não poupei quem quer que seja, mas não pratiquei injustiça com ninguém. Coloquei 2 parlamentares federais, deputados, coloquei um senador, coloquei ministro dos 2 governos, coloquei o filho do presidente da República, coloquei banqueiros, coloquei empresários, criminosos comuns também. Então, foi um relatório com base em dados que nós vamos entregar ao STF. Eu não tenho bandido de estimação. Para mim, quem meteu a mão em dinheiro de aposentado e pensionista tem que pagar. Agora, o que eu não aceito é eu estar acusando bandidos poderosos e 2 parlamentares criminosos bandidos a sacarem uma acusação vil, abjeta, falsa dessa. Quero ir até o fim com a prova da minha inocência e a cassação e a prisão de Lindenberg, Farias e Soraya Tronic. Olha, você acredita que se procurar direitinho vai achar?
Eu vou manter... Não, eu não preciso conversar, eu quero que ele haja como presidente do Senado da República e dê andamento às investigações. Como disse, ou está diante o Congresso Nacional de um autor de crime gravíssimo, ou está diante de 2 criminosos que imputaram uma acusação vil, falsa, a maior fake news da história contra um parlamentar neste parlamento. Eu quero que o Congresso Nacional faça justiça, me vire de cabeça para baixo e me investigue, me desnude na investigação. Mas eu quero uma coisa célere, que chegue ao final com a punição de quem tem responsabilidade. E eu não tenho dúvida, terminará na cassação e na prisão de 2 criminosos. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora, eu só vou ser deputado até esse ano, eu quero que seja esse mês, não é esse ano não. Eu quero uma investigação rápida, eu não posso ficar passando pela rua, alguém olhar para mim e estar duvidando. Eu quero a investigação rápida, meu lugar será na tribuna do Congresso Nacional ou na cadeia, mas eles eu quero mesmo, ou na tribuna ou na cadeia. Quem tiver com a razão fica na tribuna, quem tiver mentido, praticado o crime, eu quero cadeia. Eu estou revoltado e quero justiça, eu exijo justiça. Tenho 55 anos trabalhando de forma honrada, vivendo de forma honrada. Não vão ser 2 bandidos que vão destruir ou tentar destruir a minha reputação. Obrigado, minha gente.